Salve, salve! Salve, salve, senhoras e senhores! Muito boa tarde. Estamos entrando no ar com mais um Pifada aqui na sua, na nossa Rádio Pachola 12h05, até 1h da tarde para falar de Grêmio por aqui. Vina, Quadrado, Michael, Rocher, o mercado de contratações, é só disso que se fala? A gente vai falar disso? Sim, também, e outras cositas mais até 1h da tarde. Debates, principalmente sobre o Grêmio. E vamos tentar focar só nisso, né, gurizada? @Babiton_Leão, boa tarde, meu. Bom dia, César, bom dia, Matheus Dalpiaz, bom dia também para nossa audiência, aqui o Lucas Silva deixando bom dia, gurizada, assisto vocês todos os dias aqui de Caxias do Sul. Pô, que satisfação, muito obrigado, Lucas, obrigado aos demais que estão sempre conosco. Fiquem junto aí, temos muito para falar. Eu sei que o Lucas já deixou o like dele, então você que está chegando agora, aproveita para deixar o seu também. Já chama a galera toda, compartilha o link, manda lá pro contatinho do WhatsApp, no grupinho, ó, tá começando pifado, os guri vão vir com algum bostaço pra gente dar risada e, claro, sempre sobre o Grêmio, né? Então vem junto com a gente. É o Grêmio, não adianta, Cezinha. Boa, gurizada. Falando em Lucas Silva, né? Obrigado pela audiência aí, Lucas Silva. Hoje é aniversário do Lucas Silva, né? Aniversário de 30 anos de Lucas Silva, com a sua beleza infinita. 30 anos apenas? 30 anos apenas. Mesma pergunta que eu tava me fazendo. Achei que ele já tava indo pros 33 já. Sério mesmo? Poxa, de tão então lento que ele tá. Então ele não tá velho, ele é ruim mesmo. Sacanagem, cara, que sacanagem. Pô, o Lucas Silva tá tão bem, cara. O Lucas Silva tá tão bem esteticamente. Pô, tá um cara tão interessante. Matheus Ponto Dalpiaz, boa tarde. Boa tarde, César Weiler, Babiton Leão, a você que nos acompanha em casa. O Lucas Silva, que tem de bonito, tem de chute. Pra fora. Que sacanagem, cara. Pô, pegaram no pé do cara. Pô, pegaram Não é pegar no pé. Aniversário, cara. Mas não é, mas assim, parabéns, felicidades, ainda bem que tá bem de saúde, isso, tá tudo certo, e ganhando bem, né? Pô, 30 anos, bem esteticamente, e ganhando uma fortuna por mês, cara, ele tá legal na vida. E ainda investe num mercado milionário, né, que é Equinews, né, tem um mercado que ele investe muito grande ainda, tá bem devido, né? Tá bem devido. Legal, ele pode cantar todo dia, né? Então tá, gurizada, vamos que vamos. Deixa aquele likezão aí, porque a gente vai começar a live agora, 12h07. E vamos começar então sobre a apresentação do Vina. Depois a gente fala dos outros jogadores, a gente fala o que vocês quiserem aqui perguntar sobre os jogadores. Esse vem, esse não vem e tal. A gente fala disso aí, tá? Não tem problema algum, beleza? Mas vamos lá, Vina se apresentou ontem, Matheus Dalpiaz, e disse isso aqui, ó. Não, vou começar pelo Babiton. Melhor, vou começar pelo Babiton, tá? Já começou. Ele... Já começou. Olha só, ele disse o seguinte, ó. Demorou realmente a negociação, mas por tudo que estava vivendo no Ceará, a partir do momento que soube do interesse, foi mútuo, mas a história que eu tinha no Ceará tinha que ver uma maneira de sair pela minha gratidão com o Ceará. Isso fez com que demorasse um pouco. Escolhi estar aqui, é algo importante. Sempre gostei do estilo do Grêmio, uma vontade de trabalhar com o Renato, o estilo dele acho que me encaixo bem. Agora é poder aproveitar ao máximo a oportunidade. E aí, o que eu te falo, Babiton, pelo que eu entendi aqui também, né, da fala do Vina e ontem também vendo a entrevista, ele tinha muita gratidão ao Ceará porque foi o clube que ele melhor se adaptou. Ele teve passagem por outros clubes também, mas o Ceará foi o clube que ele melhor se adaptou. Então, ontem ele demonstrou mais uma vez isso, ele reafirmou mais uma vez isso, que ele só não veio antes, pelo que deu a entender, né? Ele só não veio antes porque ele não queria se queimar, ele queria sair de um jeito legal lá, não queria viver algo ruim lá no Ceará. Pelo menos foi algo assim que eu peguei da fala do Vina, Babiton. Gostei muito, hein? Gostei muito desse relato do jogador, né? Pô, interessante tu ter um jogador que zela por isso, né? Claro, isso ele tá falando, né, gente? A gente não sabe realmente como foi a história, né? Porque ele até tinha brigado com o torcedor, né? Mas ele externar isso deixa bem claro que ele tem uma preocupação com esse fato, né? Nem que seja pelo menos para vazar por aí. Eu gostei demais dessa fala, César. Gostei muito mesmo. E mais uma coisa que fez eu pensar, assim, na entrevista do Vina ontem, são questões de que, tipo, ele, desde que veio o contato do Grêmio foi mútuo, né? Não deu para assinar a hora, mas eu tava esperando.
parece que foi aquele tipo de negociação que ele tava falando pro Ceará, ó, eu não quero mais, dá um jeito de me liberar, eu não vou ficar e tal, e tava forçando a vinda pro Grêmio, né? Facilitando pro Grêmio para vir para cá. Até, talvez, a gente vá saber mais para frente, talvez seja por isso também que tem ali o nosso meio-campista, o Pedro Lucas, que é envolvido, daqui a pouco o Ceará também procurou alguma maneira de ser bom para ele, porque tá numa Série B, precisava de jogadores, né? Então isso tudo eu achei bem interessante do Vina. E aí, cara, quando ele fala das posições que ele joga, eu já pensei, a gente não contratou o Vina, contratou o Cristiano Ronaldo, né? Joga no meio, joga por dentro, joga de centroavante, né, improvisado e tal. Ele deixa claro que ele quer jogar, cara. Não sei se vocês concordam comigo. Ele deixa claro, ó, me botarem aonde for, eu vou jogar. Eu vou jogar e não interessa. Inclusive, por isso que eu comecei por ti, Babiton, porque a segunda parte certamente ia puxar para a conversa, e eu acho que é aí que ia gerar um debate maior, o Matheus Dalpiaz, porque teve um momento que o Vina falou assim, ó, até o Babiton puxou, mas vou completar. Acho que me encaixa no estilo de jogo do Renato, eu sou antigo, e aí eu não sei se eu concordo com o próprio Vina, mas tá bom, né? Quem é que sou eu para ficar discordando do próprio jogador? Ele fala assim, eu sou o antigo 10, hoje não existe mais o 10 clássico. Vamos parar aí e vamos ver. Eu não consigo nunca consegui, pelo menos, enxergar o Vina dessa maneira, como um 10 clássico. Eu não sei se eu tô viajando da piada, também mas não. eu nunca consegui enxergar o cara assim, né, velho? Eu gostei da autoestima, né? Achei bem legal a autoestima de pensar que ele é um 10 clássico. Cara, ele não é um 10 clássico. Tem gente que fala que é o Douglas 10, né? Pois é. O que acontece, né, guris? O Vina, ele vai chegar para ser um cara por dentro. Eu acho que todas as informações que estão dando é que ele será o cara para jogar por dentro, ou de segundo atacante ou de meia. Qual vai ser a final? Não sabemos. Se ele vai ser o central do 4-2-3-1, o centro da linha de 3, ou se ele vai ser um segundo atacante junto com o Soares. É uma das duas que ele vai fazer. Eu acho que ele vai ir melhor de segundo atacante, tá? Pelas características dele, inclusive ele falou, ele é o cara do, por exemplo, faz um 2 bem legal, né? Trabalhar com uma referência, por exemplo, com o Soares, fazer uma tabela com o Soares para essa infiltração, ele ajuda, ele tem bom passe, isso é fato. Ele não é porque ele passe longo assim, que quebra duas linhas dentro de campo, mas ele é um cara com bom passe que pode muito ajudar a movimentação na frente. Isso é fato. Agora, 10 clássico, essa eu acho que teve um equívoco do que é o 10 clássico, tá? Mas daí vão perguntar, tá bom, ô sabichão do futebol, o que é o 10 clássico? Tá bom, ô sabichão do futebol, o que é 10 clássico? 10 clássico é aquela função de meio campo, tá? Que ajuda na última bola, na última construção da jogada. Geralmente esse cara joga por dentro, tá? E ele vai, na Argentina, por exemplo, ele é chamado de engante. Por quê? O sentido, se a gente pensar na tradução literal da palavra, seria enganchar, né? Então, enganche. Enganche, isso. Ou seja, que engancha, que conecta, que junta meio campo e ataque. Então é ele que vai fazer essa conexão, ele é geralmente o cérebro do time. Eu acho que o exemplo mais recente, o mais fresco da galera é com certeza o Doga, porque o Doga participava muito pouco da construção defensiva, da parte defensiva, ficava numa posição um pouco mais à frente, mas quando a bola chegava nele, ele rapidamente tomava o jogo para si e construía de duas maneiras, ou ele já botava para os caras em correria, ou ele conduzia até a frente para botar o cara literalmente pifado dentro do gol. Então essa é a ideia, é o cara que vai fazer essa conexão de defesa e ataque, geralmente com o último passe, mas ele pode ajudar toda a construção de dentro. O Vina não é isso, tá? Esse é o ponto. Pois é. Eu acho que o mais próximo disso hoje no Brasil é o Ganso, né, Dalpi? Sim. O problema é que o Ganso é um 10 clássico lento. Então, por exemplo, o próprio Fernando Diniz, qual um outro integrante do programa que hoje decidiu não participar, já começou o carnaval, ama, né? O Fernando Diniz modificou um pouco a movimentação do Ganso. Não permite que ele saia correndo de trás. Já deixa ele na frente, posicionado. Tu vai olhar nas movimentações defensivas, ele tá lá adiante. Ele não participa da construção defensiva mesmo. Mas ele se mexe muito pouco para fazer o jogo acontecer.
Então é uma variação dentro disso, mas o mais perto que a gente tem hoje, com certeza, é o Ganso. O Doga fazia um pouco disso, né, Cezinha? Tipo o Cezinha, assim, na marcação, no sistema defensivo, ele avançava, né? O Renato fez isso, e o Roger também fez isso com o Doga. Exato. Eu até ia trazer isso, porque assim, ó, o que a gente tem de referência, né? A gente tem sempre a referência o futebol europeu. Dos últimos, me ajuda aí, Dalpias, que eu sei que tu gosta bastante de futebol europeu também. Vamos pegar dos últimos 10 anos, tá? Os últimos 10 anos. Não vou nem pegar os últimos 2, 3 anos, pegar os últimos 10 anos, tá? Vamos tentar elencar das principais ligas, obviamente, do que o pessoal conhece, óbvio. Elencar 5 camisas 10 clássicos comparados com o futebol brasileiro. Não sei se a galera vai gostar disso, tá? Mas só para a gente poder ter uma ideia do que a gente está tentando falar, porque esse tipo de discussão, daqui a pouco, assim, pode levar a gente... mas é que o Scarpa, por exemplo, é um 10 clássico. Não é um 10 clássico. Não é um 10 clássico. Ele joga de meia, atacante, centralizado ali, beleza. Ou pode jogar ele mais aberto. Eu acho que o melhor Scarpa até mais aberto, né? Ou pela direita ou pela esquerda. Eu tava olhando o jogo do Nottingham Forest agora no final de semana, ele tá jogando pela esquerda. Isso que eu gosto. Exatamente. Desse César Weiler que eu gosto, Babiton. Não é pra ficar olhando os joguinhos modinha. Tem que ir lá procurar o Nottingham Forest pra ver, cara. Exatamente. Isso que é legal. Aí tu vê um negócio diferente. Tava passando Fulham em Nottingham Forest. Mas é que daí tu tá fazendo que nem o BRX aqui, né? Camisa 10 clássica é o Pelé. O Ganso não faz nem perto gols e assistência com o Pelé. Daí tu tá comparando o César Weiler fora da curva. Entendeu? Exato, que nem o BRX fez. O Pelé é fora da curva. O César Weiler não vai olhar jogo que todo mundo olha. Ele vai lá no nó do troço, sabe? Exatamente. O BRX coloca aqui, 10 clássicos. E aí tu já errou nos dois. Zidane e Ronaldinho na época de meia. Não, Ronaldinho não era um 10. Não era um 10 clássico, Ronaldinho. O Ronaldinho, por característica, ele caía para o lado. O Zidane, Matheus, eu comparo muito mais o Zidane com o que o Maicon fazia no time do Grêmio 2017. É um cara mais recuado, que ajuda a armar o jogo, mas mais recuado. Não é o cara da frente. Ele jogava mais ofensivo, né, César? Essa é a diferença. Ele jogava muito tinha qualidade mais colado nos atacantes. Na época de Real Madrid, principalmente, mas olha que o Henry... Olha que o Henry foi pifado de bola na seleção, o Henry e o Trezeguet. Ambos, cara, recebeu bola. Não, eu fiquei impressionado. Henry e Trezeguet na sequência. Foi um troço... Ele nem pensou falar o Trezeguet. Ele nem calculou isso. Trezeguet Deixa eu trazer alguns para um pouco mais perto da gente. Um mais perto da gente, o outro... por favor. Pode entrar em discussão. Primeiro, o Riquelme. Riquelme era um 10 clássico. Riquelme era o cara que se posicionava pela posição no campo, dói. Dói falar? Dói. Eu sei, dói. Mas a gente tem que admitir que o outro lado roubou também. Mas quando o outro lado tinha um jogador completamente extra classe, que era o Riquelme. O Riquelme era extra classe. Então, da forma como ele construía. E o segundo... e aí eu vou puxar a minha brasa para minha segunda cidadania, que é o Totti. O Totti era um 10 clássico, não só na camisa, mas ele se posicionava atrás do atacante, nunca foi segundo atacante, mas ele era... É aí que tá, tu fala que ele nunca foi segundo atacante, e eu na minha cabeça só fica assim, ó, o Totti é o Vina, o Totti é o Vina, o Totti é o Vina. Porque na minha cabeça tá assim, o Totti é o Vina. Cara, o Totti é o Vina. A diferença é que o Totti tinha bem mais qualidade de passe. É um absurdo jogando futebol, né? E o outro é um bom jogador. Ô César, mas eu acho que o que passou despercebido é que tu notou que o Dalpias tem uma linda pronúncia, né? Em espanhol, em francês também, né? E agora ele falou que tem cidadania italiana, que é a segunda dele. Então ele também deve ter boas pronúncias em italiano também, né? Se puder compartilhar com a gente, né? Com a mão aqui, ainda não, mas faz assim. Pessoa... Fala lasanha, assim. Fala com a Guilherme. Tá perfeito já tá perfeito. Fala com a Guilherme pra mim, por favor. Sabe quem é que tem a pronúncia muito boa, que deve estar nos assistindo? Dona Denise Dalpiaz, essa fala italiana. Italiano? Essa já tá encaminhando pra fluência. A fonte é aí, então. Até porque a minha descendência é a partir dela e da família dela na consequência. Então, por isso que ela já tá aprendendo e eu começo a partir do meio do ano, se Deus quiser. Se o curso de italiano quiser nos patrocinar, é só nos chamar no Instagram ali. Quagliarella é o nome mais bonito que tem em espanhol. Quagliarella. Espanhol não, italiano, desculpa. Fábio Quagliarella.
A nossa audiência Me continua lembrou muito também bem, do Fábio como Grosso, sempre. segue. O Eduardo do Forte bota aqui, ó. GPR é um 10 clássico, inclusive joga com a camiseta dentro do calção. Ok. Daí o BRX, como sempre, diz assim, ó. GPR não apenas inventou a função de falso 10, mas também inventou a posição de falso jogador. Sacanagem, isso é uma discussão, porque na verdade... Não, falso 10 é muito bom, puta merda. Falso 10 é genial, mas olha só, tem uma coisa que eu acho bem interessante do Jean-Pierre, que a galera muito... O Renato avança ele no campo e transforma ele num 10, tá? E aí começou, não, porque ele é 10 clássico, porque a camisa pra dentro do calção, a chuteira preta, não sei o quê. Começou um monte de coisa. Vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso é muito mais invenção do Renato do que ele ser um camisa 10. Ele tá muito mais pra um segundo volante construtor e o cara que vai botar essa bola longa, ele tem qualidade, porque tu não precisa te mexer muito, parado tu consegue fazer, e esse era o problema. No momento que a gente precisava de muito mais velocidade do Jean-Pierre, às vezes pecava muito nisso. Então, é um pouco de invenção. Até tem características, mas é um pouco de invenção. Mas, Piá, só sobre esse assunto, César, por favor, eu tô te cortando toda hora hoje. Sim. Mas pegando o gancho da Alpiaz, eu acho que o GPR para jogar com volante não tinha intensidade para confrontos de meio campo, na minha opinião. E aí eu quero falar só uma coisa sobre o GPR, tá? Só uma coisa. O Renato inventou, ele mais pra frente inventou, mas o GPR, não, ele jogou tão bem ali que ele não enganou só eu. No momento que ele engana o Babiton, não tem problema. O Babiton vai lá discutir no WhatsApp, no seu grupo de amigos, e defender Jean-Pierre e dizer, tu não entende nada de futebol, o cara é camisa 10, é uma coisa. Agora, no momento que ele convence Galvão Bueno e Tostão, que vão lá, que o Tostão escreve uma coluna sobre o Jean-Pierre melhorar um time, daí eu disse assim, não, é o 10 clássico que vai ser o 10 da seleção, sabe? Porque era o Tostão e o Galvão falando, não era o Babiton. E realmente ele enganou nós três. Se eu disser que essa coluna do Tostão não só enganou todo mundo, mas fez o Jean-Pierre subir a cabeça, que ele é melhor do que ele era, vocês compram essa polêmica ou acham que tá de boa? Não compro, mas nem dou de graça. Fico, não sei. Não sei. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Discutível. Tá, beleza. Não, se eu trouxe a discussão, viu, Leonardo Berrer? Como é que se traz uma discussão no programa? Aqui, ó, o Giuseppson Santos. Nossa, eu vou fazer mais uma comparação absurda aqui. O Giuseppson Santos coloca: GPR foi segundo volante na base. Sim. Um outro cara que foi segundo. E sim, foi. Um outro cara que foi ali segundo volante para camisa 10 é o que a gente falava antes, né? Zidane. Então, assim, também tá nessa mesma linha. Mas a gurizada... ali, GPR e Zidane. A gurizada compara aqui, ó, o Igor. Ganso e JP, as maiores promessas de camisa 10 que não vingaram. Mas eu até concordo que o Ganso não entregou tudo que ele esperava. Agora, não vingou, eu acho um pouco forte pro Ganso. Sabe? É porque não vingar é tipo assim, ó. É o GPR. Não joga. Não jogou mais. Não vingar, vou te dizer um cara que pra mim não vingou. Vitor Bob, sim. É um cara que tinha expectativa na base e tal, mas ele não vingou porque ele não jogou, não entregou praticamente, entregou praticamente nada, né? O Vitor lembra? Bob, o Raul, lateral direito. O Raul era o favorito da torcida. Meu Deus. Eu não sei como ele hablava. Ele só podia hablar junto, porque o amor que a galera tinha no Raul na base era inesperado. Mas vamos lá, assim, ó, rapidinho, só para eu tentar terminar aquele raciocínio que eu propus lá no começo. Toda hora. Cara, nos últimos 10 anos, meias clássicos camisa 10 aí no futebol europeu, a gente vai lembrar de quem? Vamos lá. Iniesta é um 10 clássico? Não? Pois é. Não. Davi Silva é um 10 clássico? Pra mim é. Controla muito bem a bola e tal. É mais parecido com 10 clássico que Iniesta, por exemplo. Uhum. E daí muita gente fala do Kevin De Bruyne, mas De Bruyne cara, o Kevin De Bruyne é o mais perto que a gente tem no 10 clássico hoje no futebol. E aí eu sou fã, eu admito. Eu sou muito fã do futebol do Kevin De Bruyne. eu acho que ele tem uma visão de jogo que é absurda. De Bruyne. Mas, cara, deixa eu pensar... sabe por que eu falei isso? Sabe por que eu falei isso? Porque realmente, às vezes, a gente fica falando que a posição do camisa 10 acabou e tal.
Eu acho que não acabou, acho que modificou, acho que o Vina Isso, trouxe um evoluiu. negócio legal pra gente pensar, porque ele fala, não existe mais o camisa 10 clássico e tal, eu era um camisa 10 clássico. Eu não concordo com o próprio Vina, falando que ele é o camisa 10 César, mas daqui clássico. a pouco ele tá falando que ele era clássico lá na base, quando começou no profissional. Também tem isso, sabe? Pode ser. Mas nessa pegada aí, o futebol modificou, velho. O futebol modificou. Muito. Daqui a pouco a gente fica o tempo inteiro achando, por exemplo, que o Grêmio tem que jogar com o cara ali por dentro. E eu já tô começando a me convencer aos poucos de que o Grêmio não vai jogar o tempo todo com um cara ali por dentro. No máximo vai jogar com um cara como o Vina, que vai encostar toda hora ali no atacante, mas daqui a pouco não vai jogar com um cara ali por dentro. Porque na Copa do Brasil de 2016, que eu tava olhando esses dias, cara, o Douglas era o nosso camisa 10 clássico. Mas Sim. pode olhar com tranquilidade. Olhem, vejam os jogos. É só ver futebol. Vejam os jogos. Quem é que armava a jogada nunca era o Douglas. Douglas movimentava, o Douglas ajudava, o Douglas encostava, dava opção, fazia a bola andar, mas quem dava aquele passe vertical para pensar a jogada era sempre o Maicon. O Maicon é que dava o passe vertical para pensar a jogada para armar. O Douglas ajudava, fazia dar o ritmo, entende? Mas e eu discordo um pouco. entrelinha. É que eu discordo, eu acho que isso aconteceu, mas eu acho que começa a acontecer porque o Douglas vira o cara mais marcado do time. Porque era o cara que pifava muito, né? E daí o Michael ganha mais liberdade e se transforma nisso. Porque, eu não sei se tu lembra, o primeiro gol, que é até do Bolanhos na Copa do Brasil, que é fora contra o Atlético da de 16, né? É uma pifada do Douglas, né? E na própria final, cara, na arena, o Douglas dá uma pifada de calcanhar no Everton, não sei se vocês lembram, surreal. Coisa assim, ó, que só camisa 10 pra fazer aquilo, sabe? E até o gol não sai, né? Então, eu acho que por o Douglas ter muita qualidade, ó, a gente não pode deixar o Douglas jogar. Sim, e aí o Michael toma liberdade, né? Mas talvez seja até nesse mesmo jogo. O Luan, por exemplo, dá uma dessa aí também. Só que ele não dá de calcanhar, ele pensa a jogada diferente, né? E o Luan, a gente também não pode falar que ele era um armador clássico camisa 10. Era um jogador diferente. Né? Sim. Só trazendo para a discussão, o Igor Pereira ele faz um comentário ali bem interessante. Se tu puder voltar antes que ele fala do calcanhar do Doga, que agora já subiu a tela. Esse mesmo. Mas será que o camisa 8 hoje não é o novo camisa 10? Sim. Aí é que tá. A evolução do futebol faz que hoje a gente tenha 3 meias. Um primeiro volante e 2 meias um pouco mais à frente. Geralmente um desses meias, tanto direita quanto esquerda, vai ser o cara que vai construir mais o jogo, tá? Quem joga FM vai entender o que eu tô dizendo quando eu digo construtor de jogo avançado como meia central. Essa é a ideia, é o cara que é o cérebro do time, mas ele tá um pouco mais recuado. Tem uma ideia ali do o Cutelaria, ele fala em dois textos bem legais. Primeiro, Pirlo como um camisa 10. Pirlo não era camisa 10. O Pirlo era o primeiro volante que construiu o jogo de trás. A formação da Itália com o Pirlo era que a armação do jogo começava no Pirlo, e era o Pirlo que amava o jogo. Então ele encostava mais em cima, ele chegava mais em cima, mas ele não era 10. Ele era mais para um camisa 5 do que um camisa 10, mas um camisa 5 muito construtor e com muita bola no pé. E muito fora da curva, né? E muito fora da curva. Único, né? Só um parênteses, parece absurdo, mas naquele Milan fantástico, absurdo, né, que tinha meio campo ali, do meio para frente, tá? Eu acho que foi mais ou menos assim, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Shevchenko e Inzaghi, algo nessa linha aí. Nesse Milan aí, quem era o primeiro era o Pirlo. Apesar do Gattuso ser completamente fora da casa. Era uma inversão assim, que dava muito certo no Milan no Ancelotti, né? E não tinha um 10 clássico também, né? O Seedorf talvez fosse mais perto de um 10 clássico, né? Mais perto, mas não era. Mas o condutor do ataque era o Kaká, né? Tanto que era Pirlo de primeiro, Gattuso e Seedorf, Gattuso mais para a direita, Seedorf mais para a esquerda, nesse losango com o Kaká na frente. E só trazendo que o Cutelaria vem muito bem ao entender o seguinte, o Grêmio tem que jogar com o meio campo em Y. O que é o meio campo em Y? Primeiro volante, o segundo volante mais avançado e 2 meias abertos. Parabéns, Cutelaria. Tripé. O senhor entendeu como será o próximo esquema do Grêmio. A gente está cantando alguns dias aqui exatamente essa mudança desse 4-1-3-2. O meio campo em Y ou em T, tanto faz. É praticamente a mesma coisa. Mas o senhor pegou. Parabéns. E é dentro dessa lógica que vai seguir o Grêmio. Vai ser, para mim, com o Vini Soares na frente.
E eu acho que esse novo. Só que eu concordo e eu gosto. Só que o Grêmio vai jogar, na minha opinião, ainda joga no 4-1-3-2, mas sem um ponta. Pode ser. Vai ser. Não vai ser. Não, é que vai ser o Bitelo sendo esse cara. É que daí a galera tem que lembrar que o 4-1-3-2, o Grêmio não é uma formação. Não é o 4-2-3-1 que tem 2 pontas espetados na linha lateral. Sabe? Não é esse tipo. Uma linha de 3 meias. Vai ter uma linha de 3 meias, mas não quer dizer que aquele cara seja um ponta. Então, tipo assim, ó, não, o Bitelo não joga ali, não é ponta. Ok, mas ali não é um ponta. Ali é um meia pela direita, um meia pela esquerda e um meia centralizado, né? E o primeiro volante defendendo a zaga. Gurizada, 12h30, deixa aquele likezão aí para fortalecer a nossa live, quem puder, tá? Porque acho que deu da discussão de Vina aí, camisa 10 e tal. Dá uma baita discussão? Dá uma baita discussão. Inclusive, vamos recortar isso aqui para ficar para a posteridade. Mas olha só, gurizada, seguinte, vamos atualizar então os nomes que se falam aí de Grêmio, tá? Deixa eu só pegar uma mensagem aqui. Ô, César. Sim, diga. Deixa eu só prevenir a pancadaria e a agressão no chat. Porque o senhor Leandro Antunes chegou comentando que o Andrés D'Alessandro é o melhor 10 dos últimos tempos. E aí a gente vai entrar numa complicação, porque é o seguinte, ele foi um camisa 10. E eu concordo com isso aí. Melhor dos últimos tempos, não vou entrar em discussão. Só que, por favor, é o meu pai. Então tentem não agredir. Muito obrigado. Às vezes acontece, o cara é colorado, o cara não tem o que fazer. Entendi. Não entre na pancadaria, por favor. Tá bom, seu Leandro. Te agradece. Tá bom, seu Leandro, vamos poupar. Não, mas tem um comentário aqui em cima do Matheus, ó. Ramiro não era ponta e jogava na ponta, sobre o comentário que eu tava fazendo ali, né? Sim, mas o Grêmio jogava num 4-2-3-1, Matheus. E o 4-1-3-2, o meia que fica ali pelo lado não é um ponta, entendeu? BRX? Aqui, ó, o BRX meteu do Football Manager, né? Do FM, né? Boa. Já veio querendo craque de novo, porque tá falando com propriedade. Exatamente. Bom, vamos falar então dos nomes que estão sendo especulados aí no Grêmio, tá? Primeira situação, Michael. Vamos lá. O Al Hilal, né, fixou o valor de venda em 8,5 milhões de euros por 80% do Michael. Fixou o valor, é isso, tem que ter a grana, tem que ter a verdinha, porque senão não vai rolar. Não vai rolar, tá? Então é 8,5 milhões de euros. Isso quem traz informação é o nosso Léo Nascimento, né? E o Léo Nascimento, ele diz isso, 8,5 milhões de euros por 80% do Michael, tá? César, então quer dizer que ele vem, que ele não vem? A situação é simples. Não quer dizer que é fácil, é simples. É dinheiro. Tem que ter a grana e tem que pagar os caras lá, tá? Então essa é a situação. Tem que ter a grana e tem que pagar. É simples. Mas isso é fácil de conseguir esse dinheiro? Não é fácil de conseguir esse dinheiro. Então, né, no caso, é esse o problema a ser resolvido. Diga, Não, é que o nosso querido ouvinte aqui, o Josué André, que tá diariamente conosco, bota assim, ó. Michael Rocher, quadrado, é sonho ou é possível? Josué, tu sabe tu sabe que nós somos todos gremistas aqui, né? Que a gente torce pro Grêmio, e o Grêmio é um time que vem de uma segunda divisão, e que mesmo assim tá com o Soares por causa dos investidores, e com 2 meias aqui da América Latina por investidores, tem 11 contratações. Sério mesmo, pergunta aí pra ti mesmo, assim, no teu interior. Grêmio vindo da segunda divisão, com 11 contratações, Michael Rocher quadrado, é um sonho impossível? Eu vou dizer que não, né? Mas eu duvido de Paulo Calef, eu duvido de Antônio Brum? Não, eu não duvido dessa dupla. Tá, é um sonho possível? Provavelmente não. Não é possível, mas não é impossível. Mas provavelmente não é possível. Por isso, o mais fácil da gente pensar em tentar dar certo, vamos fazer o seguinte, vamos comer bastante arroz. Exatamente, bastante arroz, bastante pão, né? Enfim. Bom, gurizada, vamos lá. Inclusive, estou em tratativas com o Paulo Calef para ver se a gente faz uma entrevista aí
com ele. Ele já falou que é possível a gente marcar, só vamos tentar para falar com o Paulo Calef aí ao vivaço, levar no papo, enfim, para a gente poder conversar sobre as coisas de Grêmio. Ele é o Antônio Brum, né? Fazer a dupla aí, editar essa dupla aí nas entrevistas. Bom, Michael é isso, tá? Rocher, vamos lá. Hoje o Grêmio nem pensa em dar esse tiro, tá? Hoje o Grêmio nem pensa em dar esse tiro. Mais uma vez, estou me baseando no que fala sempre o Léo Nascimento. É possível que o Rocher vire um goleiro do Grêmio no futuro? É possível, até por conta desse aumento do limite de estrangeiros, enfim, tudo abre possibilidades, né? Então é possível. Agora, hoje, gurizada, olha, vou dizer para vocês que é praticamente impossível. Praticamente dá para esquecer hoje o Rocher no Grêmio. Ali mais para frente, no meio do ano e tal, daqui a pouco pode vir a acontecer. O Léo Nascimento só lembrou de algo que a gente tem que pensar também, que é a relação entre Grêmio e Nacional, né? O Grêmio e Nacional sempre tiveram uma relação muito boa, tanto que agora, né, nos últimos tempos, claro, eu acho que o Soares propriamente já tinha acabado o seu vínculo e ele veio pro Grêmio, acho que é isso, né? Mas, tava vindo do Nacional, de qualquer forma, assim, né? Vindo do Nacional. O Grêmio negociou o Carbacho, enfim, o Grêmio tem umas negociações aí já, que não é de hoje, vai de muito tempo, tá? Então, assim, o Grêmio também precisa pensar nesse tipo de coisa. Então, hoje dá para se dizer que Michael não tem lá muita possibilidade, não, tá? Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui, que senão eu vou para o quadrado. Não, é isso, né? Messi ou Pita? Messi ou Pita? Da Alpiaz? Messi ou Pita? Todo mundo sabe, né? Pita. Aí, quadrado, então, gurizada, o que rolou? Rolou que ele tá com uma possibilidade de saída lá da Juventus, né? Terminando seu contrato, e aí vai muito para o campo da especulação também, né? Porque se diz que ele gostaria de voltar para a América do Sul, se diz que ele gostaria de jogar por aqui, né? E dentro de toda essa possibilidade do aumento de estrangeiros, que afeta também o Grêmio diretamente, porque o Grêmio poderia fazer esse tipo de investimento, e se falou de um grande nome, começou a se ligar aos pontos, e aí, né, vai ser o Quadrado, esse grande cara que o Grêmio vai trazer. Mais uma vez, me baseio na questão do Léo Nascimento. Não há a vinda do Quadrado, não há a possibilidade do Quadrado, tá? Logo ali na frente pode acontecer a mesma coisa que eu falei do Rocher, se mudar, se vir investidor e não sei o que e tal. Tem uma questão de grana envolvida também, porque algo que se comentou foi um salário na casa de 2 milhões de reais, é algo bem pesado, por mais que faça parte ainda de uma realidade mais breve do futebol brasileiro, mas assim, é algo bem pesado, 2 milhões. Então, assim, esse tipo de especulação agora, gurizada, calma, tá? Outro nome que eu lembrei. César, diga. Só um comentário, dois comentários bem rápidos. Eu acho que o Rocher, talvez, desses nomes, seja o que mais perto e mais plausível de acontecer, tá? Mesmo que eu acho que ainda não vai ter avanço e talvez demore um pouco. Mas, muito importante, se for trazer o Quadrado da Juventus, tu tem que automaticamente ir lá no Argentinos Júniors e buscar o Frederico Redondo. Redondo, claro. Tá? Daí a gente começa a fechar um time mais geométrico, o que mais balanceado. Tá? Não sei se a galera correlacionou. Sim, é filho do Fernando Redondo, histórico volante que jogava uma barbaridade. Era um Arthur que hablava. Pra galera que pegou muito parecido com o Zidane, né? Muito parecido com o Zidane no jeito de jogar. Mas mais atrás. Mas sim, isso sim, era bem mais atrás, bem mais volante mesmo. Um pouco mais mas jogava bola, aquele negócio assim, tá. Mas aquela história, né, gurizada? Jogava uma barbaridade. Se o filho puxar metade do futebol do pai, vai jogar muito bem. Exatamente. O Efesto aqui diz que o Grêmio já perdeu a oportunidade de trazer o Nenê e fazer o PP e Neném. Daí ficaria PP e Neném, Quadrado Redondo, seria ótimo. Mas, gurizada, deixa o likezinho, eu quero pedir aí. Eu quero pedir para todo mundo deixar o likezinho. Quem não tá deixando, dá tempo ainda, claro, né? Se você não tá vendo ao vivo, pode ver depois também. Já aproveita, te inscreve no canal da Pachola para te ficar por dentro, ativa o sininho, compartilha o link, fica junto conosco sempre. E aí uma pergunta que eu tenho sobre o Quadrado. Eu sei que a galera
A galera transformou o Quadrado aqui num jogador que eu realmente eu não acompanho. Eu acho o Quadrado um ótimo jogador. Agora, vocês acham que o Quadrado tem condições de pegar um investidor para mudar de patamar um time no Brasil? Ele é, por exemplo, assim, o Luizito Soares tem essa condição, na minha opinião. O Vidal era destaque no Chile, por exemplo, veio em fim de carreira para o Flamengo, sabe? Sidorf, destaque total. Agora, o Quadrado é que assim, não é dessa mesma prateleira, né? Eu vou tentar puxar uma resposta aqui para essa questão, tá? Vou tentar puxar uma resposta para essa questão. Não, só um pouquinho, César. Não, só um pouquinho. O Júlio Trindade tem um comentário melhor que o teu. Por que Quadrado se o Renato vai jogar em Losango? Pode ser. Sabe com o que compara essa tua fala / questão, Babiton? Com a galera que fala assim, esses técnicos brasileiros são todos ruins, então vamos buscar um técnico estrangeiro, porque técnico estrangeiro é bom. Qual técnico estrangeiro que é bom? Né? Existem níveis. E aí que eu coloco, né? Tu, por exemplo, colocou na fala, eu sei que foi uma questão de trazer nomes estrangeiros e tal, não foi nem a título de comparação, tá? Mas vamos lá. Se fosse a título de comparação, cara, não tem nem como comparar o Seedorf, que ele foi, né? Jogador 3 vezes campeão de Champions, sabe? Exato. Jogadoraço, com o Quadrado, que é um bom jogador, um ótimo jogador, talvez, tá? Mas, cara, não tem como comparar. Mesma questão é Luis Soares com o Quadrado, né? Se tivesse no time, o Quadrado viesse hoje, o Luis Soares ia continuar sendo a grande estrela do time, porque são de patamares muito, muito, muito distantes, né? Pois mesmo essa tecla que eu bato. Mesmo sendo estrangeiros que jogam há bastante tempo na Europa, no caso, o Soares jogava há bastante tempo na Europa, o Quadrado ainda está por lá. Então, assim, mas, César, mesmo nisso é muito distante, né? Não, é que essa tecla, eu digo assim, ó, o Quadrado, ele nunca foi o protagonista no time europeu. Ele não foi esse cara. Então, tipo assim, ó, vir pro Brasil ganhando 2 milhões, né, que é o que tá se vinculando, né, seria um salário até do que foi vinculado que o Soares ganha. Cara, tipo assim, ó, os números que a gente trabalha é o que tá sendo vinculado na imprensa, né, é isso. Então, velho, eu acho surreal. Mas o Michel que é 1 milhão. Eu também acho surreal. Eu só tô querendo dizer, por exemplo, assim, que não foi protagonista. Para vir um jogador do exterior para chegar aqui, buscar investidor, para pagar não sei o que, cara, ele tem que ser o Soares ou de um nível um pouco abaixo, não tão abaixo quanto o Quadrado, que foi titular, às vezes reserva e nunca foi protagonista num time campeão lá na Europa, né? Porque tem uma questão de perfil também, né, Dalpiaz? Não fica fora dessa, porque tu tem bastante conhecimento. Tem uma questão de perfil também, né? É inevitável a gente fazer comparações, né? O Douglas Costa, quando veio para cá, a gente acreditou muito pela bola que ele já entregou, né? Exato. E porque ele tem, né? Desculpa, não vou tirar a identificação dele com o time, porque daí, claro, é uma questão própria dele. Mas, cara, o Douglas Costa tem uma identificação muito forte com o Grêmio. Então, por isso que a gente acreditou. Mas nunca foi do perfil do Douglas Costa botar a bola debaixo do braço e falar assim, ó, agora eu resolvo. Como é do Soares. O Soares, o jogo tá amarrado, tá difícil, o Soares tá, beleza, vamos lá então. Ele dá um 120% e resolve o jogo para ti. Às vezes não vai acontecer, mas muitas vezes vai. Tem uma questão de perfil também, né? Tem sim. Eu tenho um ponto aqui que é bem importante, né, César? A gente tem que recordar que quando tu traz alguém do exterior, alguém que é nascido no exterior, essa pessoa vem de outra cultura. E para se adaptar à cultura do Brasil, não é fácil, velho. Não é fácil. E eu vou pegar um exemplo muito mais caseiro, tá? Quem vai para fora, faz intercâmbio, na hora de voltar, todo mundo tem algum amigo, pelo menos, que já fez intercâmbio na vida. Na hora de voltar, cara, a readaptação da pessoa é dificílima. Isso que a pessoa nasceu no Brasil, tá? Passou um tempo fora, sei lá, 6 meses, 3 meses, 1 ano, e volta pra cá, enxergava uma realidade lá fora, quando vem pra cá, se apavora. É difícil de lidar com a realidade do Brasil. E são poucos os que conseguem se encaixar e entender no modelo. Aí tu vai trazer um treinador estrangeiro, que daí o cara pode ser um baita de um linha dura. Chegar aqui no Brasil com jogador, sendo linha dura com o jogador, dura 2 semanas.
Não rende. Então, esse aspecto cultural é muito difícil, gurizada. Não é assim, vamos trazer um treinador estrangeiro e deu. A adaptação é até pior do que o jogador. E eu vou reusar mesmo o exemplo do Douglas Costa. A adaptação dele foi terrível, tanto que não aconteceu. Entendeu? Não aconteceu no Grêmio porque ele não se entendeu aqui. Cara, eu vou colocar também tem todos os outros componentes paralelos, mas isso é importante, gurizada. Não é simples assim. Eu até acho que eu gostaria de ver um treinador estrangeiro trazendo uma nova mentalidade pro Grêmio. Eu gostaria de ver. Mas, não é assim. Não é fácil, tá? Não, boa. O Music e Fute ainda coloca aqui, ó. Babiton tem um monte de pé de rato que ganha mais de 1K aqui no BR e nunca fardou em lugar nenhum. Cara, mas não é por causa desse erro que a gente precisa pagar 1 milhão para todo mundo. É isso, ô César, mas vamos lá, vou de novo Music e Fute. O que foi passado para nós da imprensa e para vocês torcedores é que o Luizito Soares vem ganhando 1,5 milhão por mês, né, com os investidores. E daí o Quadrado que é 2 milhões, é o que está sendo vinculado na imprensa. Vocês acham correto? É só esse. Por exemplo, o Léo que é nosso, né, participante aqui do programa, né, também, e tá sempre ligado na audiência, trouxe Di Maria ou Quadrado. Cara, o Di Maria tem Copa do Mundo, não dá nem para comparar, na minha opinião. Não dá nem para comparar. Sem Copa do Mundo eu nem conversava. Não, mas entrava na conversa. Copa do Mundo acaba exato. Não, e sem a Copa do Mundo eu também já preferi o Di Maria. É um bom questionamento do Léo. E pra te ver assim, ó, e mesmo assim, cara, eu acho que o Luizito Soares é maior. Sabe? Claro. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vou contratar um cara que jogou 2 Copas do Mundo. Cara, o que nem disse o BRX aqui, o Fred jogou 2 Copas do Mundo e foi mal em 2, sabe? O Alisson, que é criticado, jogou 2 Copas do Mundo. Não quer dizer. E jogou pela Colômbia, né? O Quadrado. Foi titular na Juventus, mas não foi protagonista. O Douglas Costa foi titular na Juventus e foi reserva algumas vezes também, veio pra cá e não rendeu nada. Eu vou me entendam bem, tá? Eu vou fazer o absurdo agora. Vou fazer o absurdo para que se entenda, tá? O zagueiro Gabriel é campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Né? Eu vou fazer o absurdo para que se entenda que muitas vezes os jogadores jogam, mas eles não são os protagonistas. Eu sei que o Quadrado é imensamente mais jogador do que essa comparação que eu fiz, tá? Eu sei que porque ele joga muito futebol, mas a gente tá falando de perfil de quem vai botar a bola debaixo do braço e resolver. Dentro disso, o Quadrado, assim, ó, versátil o Quadrado tá? Eu vou trazer aqui os dados do Transfermarkt, tá? Não, ninguém tá dizendo que ele não é bom jogador, né, César? Todo mundo tá dizendo que ele é bom jogador. Agora, o que a gente tá dizendo é que ele tá querendo um salário de uma prateleira que ele não é. É só isso. Exato. É só isso. Versátil ele é, né? Já jogou de lateral direita, lateral direito, meia direita e ponta direita, tá? O MC, que é tipo um segundo volante, e meia esquerda. Segundo atacante, ponta esquerda e centroavante. Ou seja, do meio para frente ele fez tudo, praticamente, né? Ele só não foi primeiro volante, o resto ele fez tudo. Ele é bastante versátil, mas evidentemente, né, com uma pendência mais pro lado direito ali para jogar. Bom, BRX fez muito bem de novo, ó. Se é para comparar a seleção colombiana, o Campaz era, o Borja, né? Tá aí, ó. É um comparativo muito, muito óbvio. Não vou entrar na discussão de novo, que eu acho que o Borja é muito injustiçado aqui. Eu também acho que ele é melhor do que foi aqui. Não vou entrar nesse debate, eu só queria trazer essa lebre, porque eu tô ouvindo a galera vir me xingar. Eu só quero dizer pro seu Hefesto, olha só, não tô gordo não, foi a camisa que encolheu. Eu fui pegar essa belíssima camisa que o Grêmio fez há uns anos atrás, reserva, e aí ela encolheu. Então o senhor não venha com xingamentos nessa live, tá ok? Tamo junto, abraço. Segue a festa, segue, porque eu me preparei todo pra ir numa festa sábado e ele ficou cuidando do botão das minhas camisas. Pode xingar ele, chama ele de gordo, sim. Então o Quadrado é um Tassiano com grife. É esse tipo de comentário que eu gosto. Esse é o tipo de comentário topifada. Vocês estão de sacanagem. Mandou muito, a comparação é perfeita, mandou muito. Vocês estão de sacanagem, Vocês estão de sacanê. Bom, cara, vamos lá, 12h49. Gurizada, é isso. A gente não quer ficar enchendo linguiça para vocês aqui. Só que, esse assunto do Quadrado tá se repetindo desde ontem e tal. Então, assim, a gente passa para vocês o que a gente tem e, além disso, são discussões de futebol. Eu, sinceramente, cara, vou ser bem sincero com vocês, tá? Quando surgiu esse negócio do João Quadrado, eu pensei assim,
Puta, meu, esse é o tipo de pauta que a gente vai lá, dá a notícia, comenta 5 minutos e para de falar, porque tipo, não vai acontecer. Pelo menos agora não vai acontecer, tá? A menos que mude muita coisa do que tá posto agora, gurizada. É bom que se diga, a menos que mude, porque daqui a pouco, daqui a uma semana, os caras vêm, mas eles falaram que não vem e agora o quadrado tá sendo apresentado. Meu, pode ser, a menos que mude tudo, tá? Mas agora não tem a mínima possibilidade, cara, não vai acontecer o quadrado, então, né? Mas como o assunto tá se prolongando, tá todo mundo o quadrado, a gente tá aqui mais uma vez para falar um pouco para vocês de como tá essa situação. Hoje, o que o Grêmio se interessa, que o Grêmio está indo atrás, que o Grêmio está querendo mesmo, é o Michael. Há outros jogadores que o Grêmio procura, porque é óbvio, todo clube faz isso durante o ano inteiro, tá? Então não tem por que não ser diferente com o Grêmio. Então o Grêmio sonda jogadores, o Grêmio vai atrás, de vez em quando conversa com um com o outro, mas daí até uma contratação, velho, é muito diferente. Gurizada, vocês tinham que aumentar o tamanho da live e trazer o Margodói de volta. O Margodói nunca fez privada, BRX, mas tá dado o recado aí. Quem sabe o BRX tá falando de proporção, né, de tamanho, porque daí nós 4 mais o Mário, talvez seja isso. Uma ironia dele, pode ser. Daqui a pouco a gente abre uma live às 1 da tarde e fica até às 11 da noite. O que vocês acham? Pode ser? A gente só falando do quadrado. Quadrado, Tassiano, Michael, Rocher, Marcelo Groy, Paulo Vitor. A gente vai pulando de jogador a jogador. Então a gente sai do quadrado, chega no Paulo Vitor e vai indo. Mas, última dúvida, acho, sobre o quadrado, depois a gente segue o assunto. Se o quadrado for muito apertado, ele vai chutar muito? Chuta bastante. 12h51, deixa aquele like aí para fortalecer a nossa live na ausência de Leonardo Berher, Matheus Dalpiaz, né? Olha só, vamos fazer aqui nos últimos minutos de live um negócio que a gente estava falando há algum tempo, Matheus Dalpiaz e Babton Leão, que eram as contratações da última gestão do Grêmio. A gente parou em 2018, né? E aí a gente falta fazer aí 2019, 2020, 2021, 2022, né? É isso aí, né? Então, Juliano Soares. Aí, meu, a gente vai trazer então as contratações de 2019 e aí a gente discute, pode ser? Pode Fechado? ser. Me ajuda, pelo amor de Deus, ô Babton Leão. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu copiar, vou colar aqui na live e aí vou escrever. Já vou passar pano já. Aí, ó, quando vamos falar do quadrado, Eduardo Forte? A gente tava falando até agora, velho. Tamo junto. Obrigado pela audiência, tá, Edu? Tá sempre aí com a gente. Essa janela de 2019, essa janela de 2019, cara, me enganou assim demais, velho. Demais. Desculpa, foi pra tela esse comentário. Foi mal. Aqui, ó. Isso aqui, eu vou começar, César. 2019, vai. Felipe Vizeu. Cara, eu estava realizado quando o Grêmio trouxe o Felipe Vizeu. Eu gostava do Vizeu. Eu queria muito o Felipe Vizeu, era novo, tinha potencial, tinha ido muito bem no Flamengo. Eu pensei, é o cara, vai ser muito bem aqui. Fudeu. Walter Montoya também, gostei da contratação. Peraí. Mas o Felipe Vizeu, fudeu. Mas por causa dele ou por causa que não teve chances? Porque eu acho que o Felipe Vizeu podia ter tido mais chances, cara. Podia ter tido, mas ele teve mais chances em outros clubes e até hoje não mostrou mais nada. Então eu acho que faltou dele mesmo. Ele saiu daqui e fiquei com essa percepção, sabe? Eu acho que ele devia mais chances. Todo mundo contra o Vizeu. Ele não se firmou em lugar nenhum, né, César? Lugar nenhum. Então eu acho que o problema era ele mesmo. Walter Montoya, gostei da contratação. Cara, o Tardelli, eu acho que claro, vai ter gente que preveu isso, né? Eu tenho um colega meu que disse, quando o Sérgio Douglas Costa dizia, não vai jogar, esquecem, não vai dar certo, vai atrás de grana, não sei o que, ninguém, e todo mundo dizia pra ele que não, e ele tava certo, né, Buda. O Walter Montoya, tu gostou da contratação, mas, e aí tem duas questões pra ti. Tu não acha que veio o Montoya errado, como diz o Forge FS, que Montoya é bom, só o Juan Pablo Montoya da Fórmula 1? Sim, eu até fiquei surpreso. Ele não veio atrasado, meu, porque ele chega em 2019 e todo mundo tá lembrando de uma Libertadores boa que ele fez em 2016 pelo Rosário Central. Ele não chegou meio Orteman, assim, meio atrasado, não? Não, teve isso, né? Mas, assim, avaliando a janela, eu gostei da vinda dele.
né? Porque ele já tinha apresentado um bom futebol, achei que ele podia entregar de novo. O Diego Tardelli, óbvio que eu gostei, eu não vou mentir. O Júlio César, na época, foi o Rogerião que indicou, então tinha aí um voto de confiança meu, né? Não deu certo. E veio depois de um final de Campeonato Brasileiro espetacular, né? Pelo menos o finalzinho do Campeonato Brasileiro espetacular ali com o Fluminense. Então, ninguém fica falando que o Júlio César era frangueiro. Não, eu disse, eu queria terminar sobre o Júlio César. Eu gostei porque o Rogerião falou, mas eu tinha uma memória muito ruim do Júlio César, ele tomou um gol de calcanhar do Everton Cebolinha com a bola rolando, não foi nem parado. Então eu já tinha minhas dúvidas, mas eu dei um voto de confiança pro Rogerião. O Rômulo eu não gostei, o Rafael Galhardo eu não gostei, claro. O Luciano eu gostei muito, eu gostava desse jogador e gosto até hoje. E, cara, o David Braz eu achei muito boa a contratação. Muito boa contratação, ainda mais que a gente se desfez do Marinho. Eu acho que, na minha opinião, cara, hoje é muito fácil de avaliar, mas em 2019 eu achei uma ótima janela. Teve 2 jogadores que eu não gostei, óbvio que sim, mas o Rafael Galhardo tinha entregado um bom brasileiro aqui, daqui a pouco, né, ia ser reserva. Quem sabe, né? O Rômulo também veio para ser reserva, era elenco, ok. Eu achei uma baita janela. Hoje, óbvio, né, cara, foi terrível. Vamos lá aqui, e esse eu acho que é o grande ponto dessa nossa discussão, né? Claro. Será que as janelas, na época, foram tão ruins assim, que a galera disse? Porque a avaliação prévia é uma, a avaliação pós é outra. Por exemplo, a gente pode olhar para a janela de hoje que o Grêmio está fazendo e dizer, nossa, que maravilhosa janela. Pode chegar lá depois e dizer, que terror. Pode acontecer. Mas na época, na hora, é difícil de prever. O que eu acho que o Grêmio olha para uma janela de mercado e vai muito pontual no seguinte sentido. Eu quero contratar os jogadores aqui que vão fortificar o meu grupo. O Grêmio precisava de um centroavante, traz o Viseu. Só que o Viseu chega e logo depois chega o Tardelli. E posso estar errado nessa ordem, tá? Mas o Tardelli e o Viseu chegam para a mesma função. E esse é o grande problema. Eles chegam para ser o centroavante, só que nenhum dos dois acontece. O Grêmio esquece, o Grêmio não tem uma formatação suficiente. O Tardelli tem todos os problemas mentais que se inclui junto. Ele esqueceu de vir. E aí, quando se deu conta que estava aqui, estava mal, não sei o quê. Aí tem todo o contexto. E realmente, para mim, maior decepção da gestão Romildo, depois do Douglas Costa, com certeza é o Tardelli. Porque o Tardelli chega com uma promessa muito grande e nada acontece. Para mim, acontece até menos que o Douglas Costa, por exemplo. Porque ele não faz absolutamente... Mas talvez não por conta da gestão, né? Esse é um ponto de discussão também. Não sei o quanto que a gestão é culpada nesse tipo de contratação, né? E eu acho que a gente vai entrar naquele campo da questão das coisas que a gente não sabe de dentro dos bastidores, né? Que pode ter muita coisa por baixo aí dos bastidores que a gente não vai estar ciente. O Montoya, quando o Grêmio traz, eu olho, o Grêmio trouxe um meia-direita que tá muito tempo precisando. Um cara mais consultor, um cara um pouco mais atrás, não vai ser tão agudo, só que também esqueceram de mandar ele do México vir embora, que é terrível. O Rômulo eu achei que ia tomar a vaga titular em seguidinha, como esse primeiro volante dando pro Maicon a saída, dando pro Matheus Henrique a segunda volância, e o Grêmio voltaria muito à origem de 2017. Nada também. Aí chega o Luciano, e eu já questionava a vinda do Luciano na época, porque eu disse assim, ok, o Grêmio trouxe o Luciano, legal, acho um bom jogador, mas o melhor Luciano é segundo atacante, com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz sabia usar, liga pro Fernando Diniz e perguntar como é que tu usava ele. Mas o Grêmio não quis mudar o esquema. Em nenhuma função do esquema que tinha o Luciano, o Grêmio conseguiu se adaptar e não funcionou. Chegou a jogar de ponta, né, do Piazza? Foi muito mal, porque não é característica, horrível. E aí tem jogadores, assim, tem jogadores que vão ser polivalentes. A gente tava falando do Quadrado antes. O Quadrado é polivalente, joga em várias posições. O Tassiano, que a gente tanto faz piada, ele tem uma polivalência. É a melhor do mundo? Não, não é. Mas ele é polivalente. O Luciano não. O Luciano, ele é só segundo atacante. Hoje, por exemplo, no Grêmio, com Soares e Luciano, podia dar um absurdo de certo. Sinceramente, podia dar um absurdo de certo. Mas naquela época foi errada a contratação. A leitura foi feita errada. Não era para trazer um Luciano. E aí, por último, o David Braz. Não vou nem considerar Júlio César e Galhardo, sinceramente. Já foi criticado na época, mantém-se igual. Mas o David Braz, eu achei um bom movimento do mercado. O Grêmio estava precisando de zagueiro reserva. O David Braz, quando o Grêmio trouxe, foi a mesma coisa que o Bruno Alves quando o Grêmio trouxe ano passado. O Grêmio precisava de um zagueiro reserva, olha um zagueiro no mercado um pouco mais experiente e diz, pode ser interessante. A saída do David Braz
é complicado. Mas é injusto. Ele não era bem quisto mais na torcida. Mas tu me dizer que na época foi uma má contratação, não foi, galera. E Ô, Piaz, mas quando tu faz... Até porque envolveu o Marinho, né? Que também já era um cara que tinha sido experimentado aqui, não tinha dado certo, não estava legal, e aí teve interesse do Santos, foi feita a troca. Também por isso dá para se dizer que foi legal, né? Pois é, porque aí vinha o outro ponto do Marinho. Para mim, o Marinho prometia muito e não entregou nada. Aí ele vai pro Santos e ele é melhor da América. E ele é rei da América. E aí, como é que tu faz com isso, velho? Tipo, isso é que é complicado. Aí, lembra aquela história que a gente falou do Elano pelo Miralles? É a mesma história, só que aconteceu o contrário. O Santos mandou um cara pra cá que não correspondeu, e o Grêmio mandou um cara pra lá que correspondeu absurdo. Naquela época, o Grêmio mandou pro Santos um cara que não correspondeu lá, e o Grêmio trouxe o Elano que voou no Grêmio. Então, tanto que a gente tinha Elano dependência. Se vocês lembrar dos números da época, se eu me lembro de era reportagem, placar, Elano dependência. O Grêmio com Elano tinha aproveitamento de campeão. Sem Elano tinha um aproveitamento de rebaixado. Mas quando tu faz ali, o Marinho, eu acho que não foi culpa dele muito também, porque ele faz aquela entrevista de férias que ali termina com o clima dele no Grêmio, ele também ajudou, né, naquela fala dele. Mas quando tu falou isso do Bruno Alves e o David Braz, tu fala no tipo de negociação, né, porque eu acho o David Braz muito acima do que o Bruno Alves, na minha opinião. Bah, eu não vejo jogador. Tudo isso. Eu posso até muito enxergar como acima. Eu posso até enxergar como acima, tá? Mas o tipo de... Pra função que ele veio fazendo no Grêmio. O que o Bruno Alves veio pra ser? Veio pra ser o terceiro zagueiro, o reserva imediato de Jeromel e Cânimo. O David Braz veio pra quê? Pra ser o reserva imediato de Jeromel e Cânimo. É pra, em momentos diferentes, situação. Né, Dalpiaz? Mas é em momentos diferentes. Por exemplo, o David Braz é avaliado para ser o terceiro, para ser a primeira opção, mas para disputar a Libertadores, Copa do Brasil brasileiro, né? E o Bruno Alves, ele é um zagueiro avaliado para disputar uma Série B. O Grêmio, na verdade, faz uma contratação de Série A para Série B, porque das contratações que ele fez para o ano passado, o nível mais alto era o Bruno Alves. Ah, isso sim. Isso com certeza. Por exemplo, era um cara que podia ter tranquilamente jogado em 15 dos 20 clubes da Série A. Entendeu? Mas escolhe o movimento de ir pro Grêmio, pelo projeto, pela proposta, tudo de ajudar a subir o Grêmio de novo. E venhamos e convenhamos, foi muito bem ano passado. Cumpriu, né, com o que foi prometido. Só deixando uma opinião aí. Viseu, provavelmente. Viseu e Tardelli, vieram para ser o centroavante, não tem como criticar, gostava muito do Viseu, Diego Tardelli. Até esses tempos eu estava falando, antes de ver o Soares jogando futebol, Diego Tardelli e Everton Cebolinha foram os dois caras mais inteligentes que eu vi jogando ao vivo de perto, assim, para jogar futebol, sabe? Só que a questão é que o Tardelli tinha todo um contexto que não encaixou, não deu certo, não tava legal. O Walter Montoya, nada a ver, eu acho que veio atrasado, e nada a ver, não deveria ter vindo. O Júlio César é um cara que eu não reclamei na época, porque ele veio para ser segundo ou terceiro goleiro, acho que terceiro goleiro até, do Grêmio naquela ocasião, e tinha feito um bom Campeonato Brasileiro. Pensei, daqui a pouco eu aposto, o Renato gosta de goleiro experiente mesmo, e vamos lá, vai ter que ser isso aí. Marcelo Groy tava na titularidade mesmo, né? Ou não. Não, 2019 ele já não tá, né? 2019 ele já não tá. Ou tá? Não, tá sim. Tá sim. 2019 o Marcelo tá, porque o Vanderlei vem em 2020. Ou antes. Não, antes era o Paulo Vitor. Antes era o Paulo Vitor. 2019. Pode ser, né? Rômulo, o Grêmio buscava um primeiro volante sempre, e o Rômulo nunca foi lá uma Brastemp, mas também não era um jogador expressivo, um jogador assim, médio. Eu também não lembro de ter criticado ele na época. Rafael Galhardo, nada a ver. Foi uma tentativa de trazer um cara que tinha dado relativamente certo na primeira passagem, teve um grande momento, depois caiu de produção, e aí saiu do Grêmio, e depois o Grêmio tentou de volta. Nada a ver. Luciano, ele veio para ser o ponta, né? E aí dá para de leve, só para finalizar, e aí a gente passa a bola. O Luciano dá para tentar relacionar de leve com a situação atual do Vina, porque o Vina também vem nessa situação, o Grêmio tá precisando de um ponta, será? Vai jogar com ponta e tal. Era mais ou menos assim que o Luciano veio. Só que na época o Renato tava muito assim, tipo, eu tenho meu esquema, esse aqui que vai ser,
e os jogadores precisam se encaixar nesse esquema que eu vou tentar fazer encaixar. Hoje é algo totalmente diferente, né? Hoje o Renato tá montando de novo um time, então dá para relacionar a Vina com o Luciano, mas não tanto assim. E David Braz, cara, teve um jogo em específico que eu queria o David Braz na titularidade no lugar do Kahneman, então não tem moral nenhuma para falar que o David Braz não servia como contratação, tá? Dá peça. Mas só a informação, daí a gente já pode encaminhar já pro craque, que o Groi sai daqui 2 de janeiro de 2019, tá? Então ele não joga essa temporada. E aí é uma das coisas que começa problemas do Grêmio, né? O Grêmio não se afirma mais em goleiro depois, né? É isso aí. Bom, gurizada, craque Pifada, vamos lá, vamos voltar para o craque Pifada. Quem é que vocês acham? Que teve vários destaques, né? Vários destaques. Vocês têm já o nome? O BRX foi bem, né? O BRX foi bem, o Igor, a galera toda, mas eu não lembro qual foi o que comentou que o Quadrado não tá Tassiano. Aquele comentário foi muito bom, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu vou de BRX. Eu acho que ele tem um combo pelo acumulativo. Mas é sempre isso, né? O BRX ele vem largando. Ele tem comentários ótimos, cara. Quem elogia Futebol Manager já tem meu coração, cara. Então eu vou. O Júlio Trindade vem muito bem. O Efesto também veio bem quando disse do Pepe e Neném. Também veio muito bem. Sim, mas assim, vocês não viram, teve mais comentários, né? Teve muito. Mais, a galera veio largando várias. E isso que eu gosto. Quando a gente tem essas palavras que geram... o professor saberia dizer, os nossos amigos saberiam dizer, mas quando as palavras geram essas piadinhas, né? Esses trocadilhos. Cara, isso é muito bom. Isso é também o futebol na sua essência. Futebol, por exemplo, eu gosto muito de analisar, gosto de ver a tática, ver o jogo, ver número. Mas essa brincadeira do futebol, a corneta, a piada, isso tem que ter, isso é obrigatório, isso é fundamental. Bom demais. O BRX aqui, ó, que foi o craque de hoje, também voto nele. Ele coloca aqui, ó, só para avisar, eu chamei o Quadrado de Tassiano Ablante antes do Júlio fazer o dele. Ele tá brigando. Eu já vim de BRX. Pra mim é BRX, acabou a discussão. Tamo junto, então. BRX, o craque Pifada de hoje, se quiser deixar aquela mensagenzinha, a gente agradece. Gurizada, Pifada volta amanhã, meio-dia, tá? E hoje e amanhã ainda tem Papo Pachola às 7 horas da noite, tá? Tamo junto. Quem puder deixar aquele likezão aí na saída da live, a gente agradece. Obrigado pelos votos, gurizada. Valeu, BRX. Tamo junto, cara. Abraço. E vocês sabem, né? É aquela coisa. É o Grêmio, não adianta.